Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. No dia de hoje estaremos lendo o Evangelho de Jesus Cristo, conforme narrou Mateus, capítulo de número 13, que diz assim: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: Por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: Porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Assim, neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvindo vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão, e de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a parábola do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: Patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: O inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: O senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: Não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: Ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm e se aninham nos seus ramos. Jesus lhe contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado.
Jesus disse que todas essas coisas, as multidões, por parábolas e sem parábolas, nada lhes dizia. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa. E aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: Explique-nos a parábola do joio e do campo. E Jesus respondeu: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou o diabo, o inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou a esconder. E então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda a espécie. E quando já estava cheio, os pescadores arrastaram para a praia e, assentados, escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus perguntou: Vocês entenderam todas essas coisas? Eles responderam: Sim. Então Jesus lhes disse: Por isso, todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e diziam: De onde vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então, de onde lhe vem tudo isso? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: Nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós nos achegamos mais uma vez diante de Ti ao iniciar de um novo dia, colocando as nossas vidas no Teu altar, também as nossas casas, suplicando ao Senhor que opere em nós, nos conduza a uma vida de devoção diária, de oração, de leitura, de meditação na Tua palavra e de jejum. Possamos verdadeiramente buscar o Senhor enquanto se pode achar. Muito obrigado por esse texto, por essa palavra, esse texto tão profundo, onde é narrado as parábolas do reino. Cada uma delas nos mostra a importância do reino de Deus e a importância de nos avaliarmos se realmente somos convertidos, se realmente Jesus é o Senhor das nossas vidas, se realmente a palavra de Deus penetrou em nós, em nossa mente, em nosso coração. A nossa oração, de uma maneira muito especial nessa manhã, é que a tua palavra encontre lugar em nossa mente e em nosso coração. Que o Senhor sonde a nossa mente, sonde o nosso coração. Vê se há em nós algum caminho mau e conduz-nos ao caminho do arrependimento, da confissão de fé, da declaração que só Jesus é Senhor, que pertencemos ao Senhor e que queremos servir ao Senhor em espírito e em verdade. Queremos estar preparados para o dia do juízo. Queremos verdadeiramente ser um solo bom, onde a palavra do Senhor é semeada e produz a 30, a 60 e a 100 por um. Queremos ser um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Que o seu Espírito continue a trabalhar em nós, que o Senhor não desista de nós.
possamos cada dia mais viver como embaixadores do reino do Senhor aqui nessa terra, vivendo, testemunhando que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Cuida de cada um de nós, cuida da tua igreja, cuida da nossa casa, da nossa família, e que a tua boa mão de poder esteja estendida sobre cada um de nós, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo libertação, trazendo fé, trazendo fidelidade, trazendo compromisso com o Senhor, com a sua obra, com a sua palavra e com a sua igreja. Que tudo isso nos conduza para mais perto de Ti. É assim que oramos, agradecidos. No nome santo de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus em Cristo nos abençoe. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos e até amanhã, se o Senhor assim permitir.